Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vinda. Minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, ele vem. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem, ele vem. Saltando sobre os montes, ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem. Soltando sobre os montes, ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jerusalém, Jerusalém, canta, ó Santa Rei, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Rei, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Não há outro. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia, aleluia. Nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Pronto. Aí. Amados, essa noite eu queria tratar de um assunto
um assunto difícil, mas um assunto importante para as nossas vidas. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, assistisse até o fim esse vídeo e veja o que Deus tem para falar ao seu coração. E eu sei que Ele tem muitas coisas a falar. Portanto, eu peço que você baixe a sua cabeça e vamos orar juntos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio da Tua palavra, Pai. O Senhor tem grandes coisas a tratar conosco nesta noite. Usa a minha vida, usa verdadeiramente, Pai, para transmitir o Seu querer para a Tua igreja e para aqueles que irão nos assistir, Pai. Obrigado. Estamos diante de Ti. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pecado secreto, ele faz com que cristãos se transformem em verdadeiros covardes. Sim. Covardes que vivem em humilhante derrota. Homens e mulheres que não pregam vitória, não falam de vitória, porque vivem em constante derrota ao pecado. E o mais interessante é que muitos crentes que hoje vivem dessa forma já conheceram como é viver em vitória, já se renderam aos pés do Senhor, já falaram do amor de Cristo com paixão, com amor, com força. Muitos sabem o que é um viver vitorioso em relação ao pecado. Experimentaram o poder, lembra? A coragem, as bênçãos que o Senhor concede àqueles que vivem uma vida reta. Irmãos, e como é difícil constatar que hoje são uma sombra das suas antigas personalidades. Agora têm a cabeça baixa, são incapazes de fitar o mundo nos olhos e desafiar o mundo e os seus pecados. São vitimados por um pecado que controla as suas vidas, um pecado que roubou a sua vitalidade espiritual. Como é triste constatar isso. Eu mesmo tenho um amigo que não vejo há muito tempo, um homem de Deus, pastor, pregava a palavra de forma poderosa, tinha uma igreja abençoada, esposa, filhos, se envolveu com outra pessoa, perdeu o ministério, perdeu amigos, perdeu a família. Creio que hoje ele deve estar por aí. A vida, creio que não tem sido fácil para ele. Eu soube que ele até tentou voltar a pastorear, mas não conseguiu. Até onde eu sei, voltou a beber, a fumar. Enfim, não conseguiu mais se reerguer. Aquele homem, antes tão forte, corajoso, pregador da palavra, foi derrotado pela culpa, pelo medo e pela depressão. Amados, o pecado, ele enfraquece toda a nossa resistência. O pecado, ele transforma guerreiros em homens fracos. Presta atenção. A lascívia, a sensualidade, ela concebe, gera, traz o pecado, e o pecado entra e destrói. Lembram-se de Davi? Davi tinha inimigos. Eram os filisteus, os amoritas, os sírios e tantos outros. E quando Davi, a
Bíblia nos diz que quando Davi, ele estava correto com Deus, ele estava em boa comunhão com o Senhor, nenhum de seus inimigos o resistia. A Bíblia fala que ele os destruía a dezenas de milhares e seu nome era temido em todos os acampamentos inimigos. Mas quando Davi pecou e se afastou do Senhor, seus inimigos ganharam ousadia e triunfaram sobre ele. O pecado fez com que Davi perdesse a coragem, a confiança, tornando-se débil, fraco diante de todos os seus inimigos. O pecado de adultério que Davi cometeu, esse que é o interessante. O pecado de adultério que ele cometeu foi logo depois de uma de suas maiores vitórias. Foi logo depois da guerra amonita-síria. Foi uma das maiores batalhas de Israel. Preste atenção. Davi juntou todo o povo, ele juntou todo o seu exército, ele juntou todo Israel. Davi atravessa o Jordão com aqueles homens. Ele trava a batalha em Elã. A palavra diz que os sírios fugiram diante de Israel. 700 carros foram destruídos, 40.000 cavaleiros mortos. Todos os reis que se aliaram aos amonitas e com os sírios fugiram. E é interessante que o capítulo que narra esta grande guerra termina dizendo, 2 Samuel 10, dizendo: fizeram paz com Israel e o serviram. Este grande homem de Deus, Davi, deleitando-se na vitória, na glória da sua maior batalha, aquele homem começa a cobiçar Batseba. Manda chamá-la, adultera. Para encobrir o adultério, ele mata o seu esposo Urias. Mas em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor envia o profeta Natã até Davi. E o profeta não foi ali pegar a cabecinha de Davi, encostar no ombro e chora que não. O profeta não foi dar conselhos a Davi em como tratar a culpa da condenação, a culpa e a condenação. Natã não foi oferecer um remédio para a sua consciência que estava ferida. Não, Natã ele vai direto ao cerne, ao centro da questão. Natã diz assim: tu és o homem, desprezaste o mandamento do Senhor, fizeste o que é mal aos olhos do Senhor, és culpado de pecado secreto. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 12:11, o Senhor diz a ele: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Amados, Absalão se levanta contra ele. Absalão se levanta contra Davi e ele tem de fugir para a floresta para poder escapar com vida. Que visão triste, terrível! Este homem, 2 Samuel 15:30, diz que este homem, derrotado, caminha e chora descalço pela floresta. O mesmo grande rei que poucos meses atrás havia destruído duas potências mundiais, como vimos, agora caminha pela floresta, cabisbaixo, chorando, descalço. O que tornou este homem fraco, sem poder, covarde que fugiu do inimigo? O que foi que fez com que este homem vitorioso,
Um homem segundo o coração de Deus, o que o tornou fraco, sem poder, covarde? O pecado. O pecado. Nada mais. E a Bíblia nos traz tantos e tantos exemplos. Sansão, Salomão e tantos outros. Homens que pecaram contra o Senhor. Homens que pecaram contra o Senhor e permitiram que seu amor por Deus esfriasse. Como dizia um amigo, perderam o contato com o céu. Veja bem, amados, nenhum único inimigo de Israel podia enfrentá-los. Perderam o contato com os céus. Veja bem, amados, nenhum único inimigo de Israel podia enfrentá-los quando esta nação fazia o que era reto diante de Deus. O coração dos inimigos se derretia como se fosse cera quando os vitoriosos exércitos de Israel partiam para a guerra. Quando as bandeiras de Israel tremulavam, partindo para a guerra. Nenhum único inimigo podia enfrentá-los quando esta nação fazia o que era reto diante de Deus. Mas quando Israel pecava, até o inimigo mais frágil prevalecia contra eles. Acã cometeu um pecado amaldiçoado e um minúsculo exército de Ai fez o exército de Israel sair correndo, humilhado, derrotado. Amados, diante disso não é de se admirar que muitos de nós estão deprimidos, preocupados, carregados, cheios de culpa e de condenação. O problema é que nos alimentamos da desobediência e das concessões que fazemos. O problema é que nos alimentamos da desobediência e das concessões que fazemos. Queridos, meu irmão, minha irmã, como temos sido desobedientes. Quantas concessões estamos fazendo para alimentar a nossa carne, para alimentar a nossa vontade. Quantas concessões estamos fazendo para alimentar a nossa carne, a nossa vontade? O medo da solidão, o medo de perder emprego, o medo da verdade, o medo de ficar duro sem dinheiro, o medo de dizer não, o medo da família e tantos outros medos faz com que eu e você façamos concessões. Sim, os medos nos fazem fazer concessões. É só um golinho. É só uma olhadinha. Pega, ninguém tá vendo. É só uma passadinha de mão. É só uma cantadinha despretensiosa. Não falei nada demais. É um filminho besta, só um filminho. É uma cheiradinha de nada, é uma carreirinha. É só um palavrãozinho. E lá vai concessões. E quando nos apercebemos, estamos atolados até a cabeça. Amados, preste bem atenção.
nós sabemos que ele, o pecado, ele rouba toda a nossa coragem, ele rouba, o pecado rouba nossa vitalidade espiritual. Mas o que não sabemos é como vencê-lo. O que não sabemos é como vencer o pecado que tão tenazmente, como diz a palavra do Senhor, tão firme e forte nos assedia. Pastor, como se vence um pecado que tornou-se um hábito? Como se vence um pecado secreto que está aqui dentro do meu peito, do coração, que tornou-se um hábito? Como? Como se vence? Como se vence esse pecado? Como se vence esse pecado que está aí enraizado? Amados, você pode odiar esse pecado. Pode jurar o tempo todo que nunca mais vai cometê-lo. Pode chorar e se lamentar por causa dele. Pode ter remorsos por aquilo que ele lhe causa. Mas como sair dele? Como sair? Já disse isso em outras ocasiões. Eu não tenho fórmulas, irmãos. Não tenho soluções simples. O que eu sei é que Paulo enfrentou o mesmo tipo de luta. Paulo enfrentou o mesmo inimigo. Lá em Romanos 7,19, ele confessa, ele diz, ele grita, ele fala, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo brada, Paulo grita com toda a humanidade e humildade, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E ele prossegue, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenho fórmulas, irmãos. Não tenho. O que sei é que a vitória contra o pecado é através de Cristo Jesus, o Senhor. O que eu sei é que a vitória contra o pecado está em Jesus Cristo. E eu me pergunto, mas como? Como podemos receber? Como receber o poder da videira em nosso pequeno, débil, fraco ramo? Como que a vitória chega? Como receber essa seiva que vem da videira para esse tão fraco ramo? Como que a vitória chega? Amados, duas coisas importantes. Não é suficiente ser perdoado. Às vezes nós cremos que, não, perdão é suficiente. Não é suficiente ser perdoado. É preciso ser liberto do retorno ao pecado. Precisamos de libertação desse pecado oculto que nos assedia. E como ser liberto do pecado? Como termos a liberdade? Amados, a primeira coisa que eu te digo é ter fome por santidade. Amados, acorde pela manhã e lembre-se. Olhe no espelho e lembre-se, olhe para você e diga, Deus odeia o meu pecado. Amados, Deus detesta o pecado porque ele me enfraquece, me torna covardado. E logo, não poderei ser um vaso de honra para realizar a obra dele aqui na terra. Entenda que Deus odeia o seu pecado.
e que não haverá nenhuma vitória nem libertação do pecado enquanto eu e você não nos convencermos de que Deus não permitirá, Deus não aceitará o pecado em minha vida. O temor de Deus em relação ao pecado é a base de toda liberdade. O temor que nós temos de Deus em relação ao pecado é a base de toda a liberdade. Ou seja, preciso ter temor de Deus em relação ao pecado. Preciso compreender que Deus não tem consideração pelo pecado. Deus não tolera. Deus não faz uma única concessão. Então, enfrente isso em nome de Jesus Cristo. Enfrente o pecado de frente em nome de Jesus. Não alimente esperança de ser desculpado ou de receber um privilégio espiritual, um privilégio pessoal do Senhor, especial do Senhor. Presta atenção, meu querido. O que está errado, e nada o tornará certo. Eu e você precisamos estar convencidos disso. Precisamos estar convencidos que Deus me ama, apesar do meu pecado. Que Deus detesta o meu pecado, enquanto ao mesmo tempo Ele me ama com uma misericórdia infinita. Precisamos entender que o amor de Deus nunca fará concessões ao pecado, mas Deus, Ele se agarra ao seu Filho em pecado com um propósito em mente: recuperá-lo e libertá-lo. Pensa nisso. Deus tem misericórdia, Deus tem piedade de mim, Ele sabe da agonia da minha luta, Ele nunca está distante, nunca. Deus jamais irá me ferir, Deus jamais irá me abandonar. Homens, sim, mas Deus jamais vai me ferir e me abandonar enquanto eu estiver no processo de odiar meu pecado e buscar a libertação. Enquanto eu estiver nadando contra a maré, eu preciso ter a certeza de que Deus estará lá na praia. Enquanto eu estiver nadando contra a maré, Ele, Deus, sempre vai estar na praia, pronto para jogar uma corda para salvar a minha vida. O Espírito Santo sempre estará contigo, com indicações claras sobre como lutar, quando correr e onde atacar. A luta não é fácil não, amados. Mas por fim, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, nos cerca ou nos importuna. E o desafio de hoje é que você agarre em Deus, que você pegue essa corda que está aí na praia. O Senhor está ali lançando ela para mim e para você. Agarre fortemente e se desembarace de todo o pecado que nos cerca e que nos importuna, e que possamos, eu e você, viver uma vida. Amém, amados. Deixa eu ajustar de novo a câmera aqui. Isto. Amém, amados. Tá aí o que Deus colocou no meu coração. E perdemos um pedacinho só, 2 frasezinhas no final. Tá bom? Tá aí o que Deus colocou no meu coração.
E eu peço que você reflita, fale com Deus e veja aquilo que você tem que se consertar, aquilo que eu tenho que me consertar e lançar diante de Deus. Amados, baixa a tua cabeça, vamos orar encerrando. Amém? Coloque diante do Senhor a sua vida, a vida daquelas pessoas que o cercam. Peça para que Deus proteja e livre de todo o mal. Baixa a tua cabeça. Obrigado, Pai. Obrigado pela celebração desta noite, pelo culto desta noite. Obrigado pelos louvores, pela tua palavra. Enfim, Pai, por tudo aquilo que aconteceu aqui. Obrigado, Deus. Abençoa ricamente, Pai, a nossa semana. Abençoa ricamente, ó Deus, o decorrer dela. Deus, tantas coisas acontecendo no nosso país e no mundo. Coloque as suas mãos poderosas, livre, ó Deus, de todo mal, esta nação, este mundo. Está tudo diante de Ti. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Amém, amados. Boa semana para todos. A graça de Deus esteja conosco.